Já aconteceu o caso de te chamarem para pregar, para cantar aí na sua igreja e você meio que paralisar, querer fugir, mas saber que não deve fugir, as pernas tremem e você não sabe exatamente o que fazer e o teu coração se enche de medo, mesmo quando você aceita o convite, você entra em parafuso, fica ansioso, nervoso, todo esse tipo de coisa? Bem, então saiba que isso não é só com você, isso acontece com todos nós. E comigo acontecia muito, muito mais do que você imagina. De vez em quando alguém ainda me pergunta, você nunca fica nervoso, não? Hoje em dia, eu acho que nervosismo não é a palavra certa. Mas sabe, no começo do meu ministério, eu entrava em parafuso. É claro que eu ficava com medo, com borboleta no estômago, frio, calafrio, não dormia, ansiedade, pânico, claro. Isso é normal. Agora, preste atenção nessa frase. Bom você se torna. Bom você se torna. É a gente superando os medos que a gente consegue se tornar bom em alguma coisa. Olha só, olha que coisa incrível. Eu fiz aqui uma listinha, desculpa aqui a informalidade toda, mas eu fiz uma listinha dos medos, fiquei lembrando dos medos e pânicos que eu passava quando me chamavam para pregar, para dividir o evangelho. Deveria ser uma coisa natural, porque eu já pregava um bom tempo, mais ou menos assim, era recém-formado em teologia, então você imagina, já tinha uma bagagem, uma certa bagagem, mas meu coração se enchia de medo. Olha só, primeiro medo que eu tinha medo de falar besteira. Claro, imagine se eu tô lá, né, todo lá pregando e tal, de repente alguém fala assim, esse texto aí que você está falando não tem nada a ver isso aí que você está falando, e aí o cara me dá uma aula, e aí eu ia ficar com a cara no chão, eu tinha medo de falar besteira, morria de medo de ir lá e falar abobrinha, eu tinha esse medo. Quer ver o segundo medo? Medo de não entenderem o que eu queria dizer. Claro, eu tô aqui com uma ideia na cabeça, aí eu tento falar, aí já imaginou, as pessoas entendem outra coisa porque eu não sei ser claro com as minhas ideias, e o sermão começa a ficar confuso e o povo não começa a entender, ou eles entendem uma coisa completamente diferente daquilo que eu queria falar. Eu tinha esse medo. Terceiro medo, medo de um sermão vazio, sem emoção. Eu ficava pensando assim, se o meu sermão for xoxo, sabe, se for um negócio ruim, um sermão que não toque o coração das pessoas, as pessoas saiam dali, ela estando na igreja, não estando, não tem diferença nenhuma, eu tinha esse medo. Quarto medo, medo de falar em público. Claro que eu tinha nervosismo, é claro que eu ficava ansioso, é claro que eu tentava esconder meu nervosismo, às vezes eu pegava tão forte no microfone que parecia que eu ia esmagar o microfone. Era nervosismo. A gente vive esses momentos. Você quer ver outro medo? Medo de ser criticado. Claro, porque ali você está sendo, querendo ou não, está sendo avaliado, as pessoas estão olhando para você, vendo se fala bem, se fala mal, medo disso, medo daquilo. Então as pessoas, elas estão olhando você. Sabe qual era a crítica, acho que eu mais tinha medo? É aquela crítica silenciosa. Sabe aquela crítica silenciosa assim, ó, a pessoa não te elogia e nunca mais te convida para pregar. Ou seja, ela está dizendo para você, foi uma porcaria o que você falou, não gostamos. Então, meu amigo, você teve a sua oportunidade, a gente viu. Então eu tinha medo disso, dessa crítica e crítica velada, medo de não ter domínio do tempo. Você já imaginou se eu tô no meio da minha explanação lá, só que o tempo já acabou? Que desespero, que angústia. E então eu ficava preocupado com o tempo, medo de não ter domínio do tempo, medo do conteúdo acabar antes do tempo. Esse é outro medo. Você imaginou eu lá? Eu tenho meia hora para falar, 40 minutos para explicar todo o sermão. Em 10 minutos eu terminei, não tenho mais conteúdo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar enrolando, vou dizer, gente, era isso aí, parece que não se preparou, parece que... Eu tinha todos esses medos. Você quer ver outro medo? Medo de situações imprevistas. Né? E se ficasse dando microfonia, né? E se lá no meio do negócio, no momento mais empolgante, o microfone falhasse e aparecesse alguém lá para trocar a bateria do microfone, eu tinha esses medo de uma criança ficar chorando e a mãe não fazer nada, tinha esse medo, quer ver mais o quê? Medo de não estar preparado espiritualmente o suficiente, de não ser usado por Deus, medo, sei lá, e se uma pessoa ficasse endemoniada ali, todo mundo ia olhar para quem? Para o pregador. Era eu que tinha que expulsar o demônio, não era eu tinha esse medo. Pode ser medo absurdo, mas eu tinha esse medo. Quer ver outro medo? Medo de não cumprir as expectativas. As pessoas iam lá, o Ivan vai pregar. E aí eu não sabia, e se não gostassem? E se as pessoas olhassem para mim com cara de dó, de pena?
Sabe, eu carregava muitos e muitos medos, porém, a palavra do Senhor, ela diz que o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Eu me lembro também de uma vez que eu fui convidado para pregar no NASP Campus 1, lá em Itapecerica da Serra, no Capão Redondo. Uma igreja gigante, enorme, mais de 2.000 membros, e eu deveria fazer em uma semana 8 pregações. Então você pode imaginar que todos esses medos me acompanhavam aqui fortemente. E um dia o meu líder maior, o pastor Moreira, me chamou na sala dele, confirmando o convite desta mega igreja. E ele falou assim: Ivan, você está preocupado? Eu disse: muito. Está preparado? Eu falei: não. Ele falou assim: então eu tenho 2 coisas para te falar. E eu nunca me esqueci. A primeira coisa que ele me disse, ele falou assim: Ivan, Deus chamou você, tá? Deus não chamou os grandes pregadores, os grandes oradores, Ele chamou você para falar durante toda essa semana na igreja. Então não queira ser quem você não é. Não queira impressionar ninguém. Vá do jeito que você é, com as suas qualidades e com as suas limitações. Vá, porque Deus convidou você para esse momento. Segunda coisa, Ivan, você vai encontrar uma igreja gigante lá, uma igreja enorme. Saiba que todos, absolutamente todos, precisam de Jesus. O rico precisa de Jesus e o pobre também. O homem precisa de Jesus, a mulher também. Os idosos precisam de Cristo, as crianças também. Não importa se a pessoa é culta ou se ela nunca sentou num banco de escola. Todos precisam de Jesus. Deixe Jesus no centro. Não ocupe o lugar de Cristo. Essa semana de oração não tem a ver com você. Tem a ver com as pessoas que estarão vendo você. Por isso, Ivan, vá. E se você fizer o que eu estou dizendo, vai dar tudo certo. Eu fui. Fiz aquela semana de oração. Todas as noites, a igreja lotada. Eu tinha todos esses medos, mas na certeza de que o perfeito amor estava lançando fora todos os meus medos. Eu estou falando para você, que é um pregador, uma pregadora iniciante, que já tem alguma experiência, mas ainda carrega medos na hora de falar. Tenha calma e a certeza de que Deus vai te ajudar a ser um pregador, uma pregadora cada vez melhor. Não para que você se enalteça, mas para que você seja cada dia mais eficiente na pregação do Evangelho. Deus abençoe você, meu colega de ministério, minha colega de ministério, que talvez mesmo sem nunca ter feito um curso de teologia, você prega o Evangelho tanto quanto eu. Deus abençoe você. Espero que essa mensagem tenha te inspirado e te ajudado.